nós vamos ter um talk agora para falar sobre chamado, vocação. Então eu quero chamar aqui em cima agora. Pode baixar aí. Pastor Jonathan Vickbold, Pastor Lauro e Will, subam aqui, vamos bater um papo agora. Tá até separadinho. Podia ter misturado, né, pessoal, para ficar... Bom, irmãos, para quem não conhece, o pastor Jonathan já foi apresentado, né, pastor? Tá estranho, né? Lauro, nós vamos apresentar ele amanhã no domingo. Lauro está assumindo um trabalho que nós vamos começar em Luxemburgo, ok? Eu sei que tem gente aí querendo, tem um pessoal aí querendo envio, tá? Tem umas irmãs que querem saber se lá tem homem solteiro. Elas só vão nessa condição. E o Will lidera. Cadê o povo de Galway? O Will lidera a nossa igreja em Galway. O Will está dizendo que ele é tímido. Bom, nós vamos conversar hoje sobre vocação, chamado. Assim, nossa intenção aqui é compartilhar com todos, né, para que os irmãos consigam compreender, entender e discernir, né, essa resposta, como que Deus pede, como é que Deus convoca, como é que a gente responde, e a partir também da experiência de cada um de nós, porque a gente sabe que a experiência de cada um é diferente da outra, porém muitos podem se identificar exatamente no momento que eles estão vivendo com algo que vocês viveram. E eu quero começar com você, Jonathan, né? Jonathan, você saiu do Brasil, você plantou as igrejas na Austrália, tanto de Sydney como Gold Coast, e agora você está aqui em Dublin. Como foi o momento que você entendeu o seu chamado de Deus e como isso se confirmou na prática? Amém. Bom dia, quantos estão felizes de estar aqui? Quantos já receberam da parte de Deus? Há muito mais, gente, não se disperse. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu nem sei como me comportar aqui num lugar como esse. Não sei se eu cruzo a perna, deixa a perna assim. Mas glória a Deus. Bom, gente, cadê o fotógrafo? Tira umas fotos bonitas aí para eu postar no meu Instagram depois. Nossa, esse assunto chamado é algo que eu gosto muito de falar. E eu amo muito poder ajudar pessoas a desenvolver isso e entender por que foram chamados de Deus. Mas respondendo a sua pergunta, pastor Fábio, para ser muito sincero, eu nunca tive muito claro no meu coração que Deus queria que eu fosse um pastor. No Brasil, quando eu me converti, eu servi muito na igreja, em vários ministérios. Fui líder de louvor, líder de jovens, tesoureiro na igreja. Participei de muitos ministérios. Mas foi através de uma construção de relacionamento com Deus. Ele foi surgindo no meu coração, foi gerando no meu coração uma inconformidade santa em alguns aspectos da vida cristã. E principalmente alguns aspectos do próprio mundo, algumas áreas da sociedade que iam me gerando insatisfação santa. E através do relacionamento com o próprio Deus e eu acredito muito que me arriscando, me colocando para viver experiências com o próprio Deus, sabe? Me colocando à prova naquilo que Ele me chamava. Eu acredito que cada vez mais Deus ia alinhando a minha rota, ajustando o meu coração. Quando nós recebemos a direção clara para ir para a Austrália, minha esposa Mariana foi primeiro. Quando eu entendi de Deus que era para eu ir, eu intensifiquei ainda mais a minha oração. Porque no Brasil era muito fácil. No Brasil eu tinha minha igreja, então eu tinha meu trabalho, mas no final de semana eu ia para a igreja, ou durante a semana de noite eu servia como voluntário na igreja. Então era confortável para mim. Agora íamos para uma outra nação, onde nós não sabíamos como ia ser o nosso futuro. Nós não fomos para ser pastores, nós não tínhamos sido consagrados pastores ainda, mas nós fomos com o coração de Deus. Nós não vamos para a Austrália para nos perder nas propostas que a Austrália tem. Nós vamos para a Austrália para entender o que o Senhor tem para nós. Então durante 6 meses que eu fiquei no Brasil, eu orei muito. Eu dediquei todos esses 6 meses para a obra de Deus. Nós ajudamos numa plantação de lagoinha lá na nossa cidade, mas ajudava só como montagem e desmontagem. E eu lembro que na última semana, antes de eu ir para a Austrália, eu estava orando na sala da minha casa, dizendo: Senhor, entrega para nós o que o Senhor tem para nós naquele tempo. Eu estava orando na sala da minha casa, assim, na sala da casa dos meus pais, obviamente. E eu comecei a pregar para as almofadas na sala. E eu falava: aceita Jesus, almofada. E ela não se mexe, brincadeira. E eu lembro que naquele momento, em um determinado momento daquela minha oração, o Espírito Santo foi muito claro no meu coração: hoje você está pregando para almofadas, mas na Austrália, na sua sala serão pessoas. E quando nós fomos para a Austrália, nós também não fomos com interesse de abrir GC e tudo mais, nós fomos apenas para obedecer a voz de Deus. E em cada momento, Deus ia nos direcionando pessoas para que a gente pudesse conversar, aconselhar, brasileiros que estavam lá, que trocavam seus sonhos, suas profissões, né, por dinheiro,
perdidos, sem propósito. Nós começávamos a conversar, a aconselhar eles na nossa sala, na nossa casa, e aquilo foi gerando em nós, sabe, um fogo no nosso coração, uma inquietação, e a minha esposa fala, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos mover, nós precisamos servir, não sei como, não sei de que forma. E abrimos a nossa casa e começamos a, de alguma forma, cuidar dessas pessoas, até que o pastor Flavinho, né, entrou em contato com a gente, compartilhou conosco o desejo que a Lagoinha tinha de expansão global, para poder cuidar de nós, para que a gente pudesse, de repente, começar um trabalho lá no GC. Nós aceitamos essa proposta, começamos a servir. Depois o pastor Flavinho nos passou para o cuidado do pastor Juliano, da pastora Lohane, também cuidaram de nós nesse processo, mas foi basicamente uma caminhada com o Senhor, um relacionamento com o próprio Cristo que foi alinhando o meu coração, alinhando a nossa visão, e através da necessidade que nós sentimos, aquela inquietação, urgência no nosso coração, nós nos submetemos a esse chamado. Então, por isso que o nosso chamado começou dessa forma e a prática foi através de um relacionamento intencional e de uma urgência no nosso coração. Queria fazer uma pergunta, tipo assim, emendando com o que você colocou, mas qual conselho que você daria para quem sente que tem um chamado ou que ainda não sabe como viver essa vocação? Assim, de forma bem breve, o que você daria de conselho? Primeiro, não colocar expectativa no chamado, naquilo que você faz, mas primeiramente construir um relacionamento sólido e intencional com Jesus, entendendo que primeiramente Ele precisa fazer algo em você, para depois fazer através de você. Segundo, você gastar tempo em Deus e com o Espírito Santo para se conhecer, para você entender quem você será dentro de um chamado com o próprio Deus, porque Ele vai sempre trabalhar em você e através de você. Então, sabe o que queima no seu coração, suas habilidades, suas capacitações, seus talentos, áreas que Deus quer transformar e agir em você. E o último ponto não coloque a perspectiva, a expectativa no chamado. O chamado não é uma linha de chegada, mas é um processo que você vai construindo passo a passo com o Senhor. Hoje você vai ser usado por Deus, talvez no seu trabalho, depois quando você entender que é algo integral, no ministério integral, mas também daqui a alguns anos, alguns meses, Deus pode te usar de outra maneira. Então, relacionamento intencional com Deus, trabalhar em você, estar disposto a querer criar fricção com Deus para ser transformado, e depois entender que em cada lugar que você está, Deus vai te usar. Não é pelo que você faz, mas pelo que Ele está gerando em você e depois através de você. É isso. Amém. Lauro, você serviu como missionário em Paris, junto com a Kathleen. Você plantou a igreja em Portugal, na cidade de Viseu. Você cooperou na Espanha e agora vocês estão se movendo para Luxemburgo para começar uma igreja lá. O que você aprendeu sobre perseverar, no chamado em contextos tão diferentes? E o que disso você entende que vai ser útil para você nesse novo desafio que você está? Amém. Primeiramente, bom dia, Lagoinha Dublin. Uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Bom, eu sigo aprendendo, Eu acho que a caminhada de perseverança, ela vai exigir de nós um novo aprendizado a cada dia. A gente nunca está completamente pronto para perseverar. Eu creio que gradativamente Deus vai nos ensinando a perseverar em meio aos obstáculos. Mas algumas coisas que eu tenho aprendido talvez que tudo passa, mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. Então, as aflições do presente vão passar, os desafios que hoje parecem ser grandes, amanhã eles já se tornam pequenos, mas o amor de Deus é leal e ele vai permanecer durante todo o processo. E se a gente se apega a isso, a gente persevera nesse amor, Porque o próprio Senhor Jesus suportou todas as coisas até a morte de cruz. Então Ele nos ensinou a completar, mesmo em meio aos obstáculos. O nosso Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade, mas custe o que custar, Ele chega ao fim e nos garante a vitória, Então eu acho que Ele é o nosso maior exemplo disso. Outras coisas que eu aprendi, que eu acho que é tão importante para nós, para perseverar, não tente entender tudo. Irmãos, a gente não vai ter resposta para todas as nossas perguntas. E a gente vai ter que estar em paz com isso, Talvez no início a gente fica ainda mais aflito para algumas questões que a gente levanta para o Senhor, mas eu acho que diante da jornada a gente vai aprendendo a confiar mais e a descansar mais, mesmo quando não temos as respostas que nós gostaríamos. Outra coisa também é que muitas vezes não é sobre onde, Às vezes a gente se apega a um local físico, mas na verdade o prazer e a perseverança da jornada está em caminhar com Ele, É sobre com quem você caminha essa jornada. Então, se você está em Jesus, irmãos, é impossível você não perseverar.
porque Ele vai ser o seu abrigo nos momentos mais delicados, Ele vai ser o seu vigor onde você achar que já está sem força, Ele vai soprar esperança sobre a sua vida, aquele dia que você fala assim, cara, não tem mais jeito, Ele vai te ensinar a lutar, mesmo quando você acha que já não tem mais força. Então, eu aprendi a não soltar a mão do Senhor. E o centro da vontade de Deus também, Ele sempre vai ser esse nosso local de segurança. Mais 3 coisas rapidinho. Servir ao Senhor é sempre um privilégio e a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Não é uma obrigação, é um privilégio ter sido chamado pelo Senhor. E se a gente tem essa consciência, a gente vive isso com leveza. Não olhe para trás, porque nós não temos plano B, nós não somos dos que retrocedem. O que passou, passou, as pontes estão queimadas e é prosseguindo para as coisas que estão adiante. É mais ou menos isso que eu tenho aprendido. Não, com certeza. A gente sabe que é difícil a gente colocar tudo, não é? Muito. Mas também o que você daria, que palavra você daria para quem sente esse desejo bem específico relacionado à missão, plantação de igreja, né? Mas que ainda está começando, ou na verdade ainda nem deu o primeiro passo, ou está nos primeiros passos, o que você daria de conselho para essas pessoas? Vamos lá, alguns conselhos rápidos. O evangelho é muito simples, então não tente complicar aquilo que o Senhor já fez de uma forma muito simples. Segundo conselho rápido, comece com o que você tem. Às vezes a gente acha que a gente já vai ter todas as respostas, todo o conhecimento, todos os diplomas, e não vai ser assim. Deus vai multiplicando diante da fidelidade dos nossos dons e talentos que vão sendo apresentados e dedicados a Ele. Outra coisa, vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. Então, antes de querer fazer qualquer coisa para o Senhor, queira estar com o Senhor, porque senão o seu trabalho vai ser inútil. Se prepare espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, para que você viva uma jornada integralmente espiritual. Não negligencie nada disso nessa jornada. E, finalizando, Deus já te mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Não vai existir um momento perfeito para isso. O dia que você tem é hoje e agora. Deus só está esperando você dar o seu primeiro passo. Pode fazer uma pergunta. Will. Olá. Oi, gente. Bom, você é novo no ministério. O pessoal me deixa tímido, de verdade. A gente fica, né? Eu entendo, mas está certo. Vamos aplaudir de novo, gente, para deixar ele com mais vergonha. Ele gosta. Bom, cadê Clívia? Eu sabia que veio de você, só não identifiquei de onde. Bom, Will, você é novo no ministério, você já plantou uma igreja, que é a igreja de Galway. Né? Eu lembro dessa jornada toda até chegar nesse lugar, de você e Clívia aceitarem o desafio de assumir aquele GC, que se tornou uma igreja tão linda, hoje cheia de G6. Né? O que mais te surpreendeu sobre o chamado de Deus nesse início? Olha, bom dia, né, a todos. Bom dia, Galway, bom dia, Dublin. Eu fiquei pensando muito sobre qual resposta eu daria. Na verdade, pensei em escrever algumas coisas, mas respondendo, eu acho que o mais direto é a alegria no serviço. A forma em como é lindo nós estando à frente, né? Não só como líderes de uma igreja, mas na liderança de um GC, como voluntário. Como é lindo aquele momento final do apelo, em que pessoas elas se convertem a Jesus. Pessoas elas entregam uma vida que levava para uma vida totalmente nova, que elas não entendem muito bem o que é. Isso para mim assim é o motivo de maior alegria, de fato. E uma igreja tão nova, mas uma igreja tão linda, como você falou, pastor. Eu lembro que o Senhor colocou muito encargo no meu coração, no coração da Cleveland, assim que nós assumimos o GC lá. E foi um aprendizado, foi um conhecimento de cada um, né, dos meus irmãos lá. A cada dia que passava, a cada GC que acontecia, o nosso amor crescia mais e mais. E esse amor, de fato, vinha do próprio Deus. O amor pelos irmãos e o amor
pela obra que vinha do próprio Espírito Santo. Então, respondendo um pouco, né, daquilo que eu sinto, a primeira coisa que vem ao meu coração é essa: é muita gratidão, muita alegria naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor vai fazer, né? Como os pastores já falaram, nós não temos uma linha de chegada, né? Não temos uma meta a ser cumprida, nós só vamos caminhando, seguindo naquilo que o Espírito Santo está falando para nós fazermos, seguindo a orientação dEle, a voz dEle, tomando muito cuidado, né? Tendo muito zelo com a obra, com a palavra, e assim nós vamos caminhando. Também sobre conselho, né, pedir para que todos dessem um conselho. Eu também gostaria, Will, de pedir qual conselho você deixaria para quem sente o chamado, mas acha que ainda não está pronto para responder esse chamado, essa vocação. A gente nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, sabe, pastor? A gente sempre ter a boca no pó, né, o rosto em terra, curvado a Jesus, falar: Senhor, eu não sou capaz, mas é o Senhor que me capacita. Muito importante também, e o que eu tenho vivido, eu tenho lembrado da voz daquele que me chamou. Então, mesmo em momentos em que eu me olho no espelho, né, eu converso com a Cleveland e falo: poxa, a gente é tão limitado, a gente só está começando tão novo, vamos errar tanto ainda, vamos fazer tanta coisa. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou logo cedo é: lembre da voz de quem te chamou, que é a própria voz do Espírito Santo. Não é obra humana, não é obra humana, porque se fosse algo do Fábio, Vilela, do Will, né, dos pastores aqui, a gente ia falhar miseravelmente. Mas é obra santa, é obra do Espírito Santo. Então, todo aquele que tem ouvido a voz do Senhor em termos de chamado, só siga essa voz, siga a voz daquele que te chamou. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar todas as ferramentas na sua mão para que você possa fazer aquilo que Ele está mandando, né? E eu acho que o principal também é humildade sempre. Nós estamos aprendendo, somos eternos aprendizes, né? E realmente seguir aquilo que o Senhor está fazendo, falando, e a obra é dEle. No final vai dar tudo bem, em nome de Jesus. Eu queria agradecer Will, Laura e Jonathan por compartilharem o coração de vocês. Eu sei que como pastor eu tenho uma influência no rebanho, né? Mas é muito bom quando o rebanho, outras pessoas conseguem aprender as mesmas coisas de outras formas a partir de outras pessoas, de outros contextos, de outros exemplos. Então, ninguém é dono de tudo, né? Ninguém recebeu todas as unções, todas as habilidades, todos os dons. Eu reconheço isso, né? E na graça de Deus, Ele tem sido muito bom comigo, né? Colocando pessoas tão extraordinárias para caminhar ao meu lado e para cooperarem, né? Em poder carregar, né, esse fardo de forma tão leve, tão maravilhosa, influenciando a tantos. Tá? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por compartilhar do coração de vocês e por abençoar os nossos irmãos, né, nessa manhã. Vamos aplaudi-los mais uma vez.